O vídeo de hoje vai tratar sobre uma das regiões mais interessantes e sofisticadas do cérebro humano, que se chama córtex frontal. O que esses termos significam? Córtex é aquilo que está revestindo algo, é a parte mais exterior do cérebro. Frontal refere-se à anatomia, é a parte mais anterior, que está mais à frente no cérebro. Então, ele abrange essa região que eu vou deixar ilustrada aqui para vocês terem uma visualização de qual região ele ocupa dentro do cérebro humano. Bom, vamos para alguns fatos, alguns dados que vão nos ajudar a compreender o córtex frontal. O córtex frontal foi a última região do cérebro a se desenvolver na história do desenvolvimento filogenético das espécies. Ela aparece tardiamente, ou seja, o córtex frontal dos primatas é muito mais desenvolvido que o córtex frontal dos outros mamíferos e especialmente no ser humano dentro do grupo dos primatas. Ou seja, é uma região do cérebro que torna o cérebro humano muito distinto dos outros animais. Além disso, o córtex frontal é a última região do cérebro a se desenvolver na nossa história de vida individual também. Ele só começa a operar plenamente aos 25 anos de idade. Bom, e o que o córtex frontal faz de tão especial? É evidente que uma área tão grande do cérebro desempenha um número grande de funções. Mas se nós fôssemos reduzir, tentar simplificar todas elas numa só ideia, nós poderíamos pegar a formulação do neurocientista brilhante Robert Sapolsky, que é a seguinte: o córtex frontal é aquilo que faz com que nós façamos a coisa certa, ainda que seja a coisa mais difícil. O que isso significa? Bom, que o córtex frontal tem um papel organizador do nosso comportamento e do nosso pensamento, e ele exerce uma influência inibitória. Ele controla certos comportamentos que seriam inadequados para o contexto que a gente se encontra. A vida mental humana é muito complexa. Nós temos objetivos que podem estar postos a longo e médio prazo que conflitam com a nossa satisfação de curto prazo. A organização disso tudo, dessa complexidade da vida humana, ela depende da inibição. Ela depende de alguma parte do cérebro que bloqueia certos impulsos para que outras coisas consigam aflorar e acontecer sem problemas. Uma das coisas muito curiosas sobre o córtex frontal é que ele se desenvolveu na história filogenética, como eu comentava, nos primatas, mas especialmente nos primatas que viviam em grandes grupos sociais e em grupos que se separavam e formavam uma suborganização e depois se encontravam de novo e voltavam a viver no grupo grande. Ou seja, eram primatas que tinham uma complexidade social muito grande. Ora eles estavam numa organização maior e ora eles estavam numa organização menor. E eles precisavam ajustar o comportamento para cada uma dessas circunstâncias. O mesmo acontece na vida humana. Cada situação nos exige um tipo de conduta e foi justamente essa exigência social que fez com que o córtex frontal se desenvolvesse. Então é muito curioso saber que uma área tão sofisticada e tão importante no cérebro humano, ela se desenvolveu de necessidades sociais. Tanto é verdade que é possível prever o grau de complexidade das relações sociais dos primatas baseado no tamanho proporcional que o córtex frontal deles tem em relação ao resto do cérebro. Quanto maior for a proporção córtex frontal dividido pela totalidade do cérebro, maior vão ser as complexidades sociais que a espécie é capaz de desempenhar e compreender. E no ser humano elas estão no máximo. Nós conseguimos, graças ao córtex frontal, nos ajustar a uma série de situações sociais sem nem mesmo perceber que esse ajuste está acontecendo. A anatomia do córtex frontal é extremamente complicada, mas falando de uma forma simplificada, a tomada de decisão, quando nós estamos calculando alguma coisa, ponderando entre duas alternativas, acontece na parte mais anterior, mais à frente, que é o córtex pré-frontal.
No pré-frontal, existem projeções para as partes mais posteriores do córtex frontal, o córtex pré-motor e depois o córtex motor primário, que transmite depois as informações para os nervos eferentes e faz com que haja o controle motor e o comportamento. Então, o fluxo de informação vem da parte mais frontal do cérebro para trás e depois desce pelos nervos e controla o nosso movimento, o nosso comportamento. Então, o controle inibitório e as tomadas de decisão, o pensamento complexo, que são funções desempenhadas pelo córtex frontal, são atividades muito onerosas, muito desgastantes. Elas demandam muita energia. E o que acontece é que em algumas situações nós podemos estar com o córtex frontal desgastado, com menos energia, porque ele foi muito exigido previamente. Pessoas que se submetem a tarefas que exigem muito do córtex frontal têm uma mudança emocional, se tornam mais impulsivas. Ou seja, é aquela sensação de um dia estressante, cansativo, que às vezes faz com que nós percamos em algum grau o controle sobre nossas emoções e nossas respostas, fazendo com que elas sejam mais impulsivas. O álcool, por exemplo, é uma droga que, além de outros efeitos, inibe as funções frontais e torna o nosso comportamento mais impulsivo. O córtex frontal é essencial para que nós consigamos fazer atividades complexas. Por exemplo, aprender a dirigir. Quando nós estamos aprendendo a dirigir, várias informações têm que ser consideradas e organizadas para que nós tomemos a decisão correta. Aqui, a rua acaba, tem uma placa de pare, eu preciso frear, desengatar, depois engato a primeira. Então, todo o processo de aprender a andar de carro, ele está muito presente na nossa cabeça consciente. Ele exige muito das partes frontais. Nós precisamos manter isso na memória, pensar, raciocinar, travar, inibir. Só que, depois de um tempo, o ato de dirigir pela repetição, ele passa a se tornar mais natural, porque agora ele é desempenhado por áreas mais reflexivas do cérebro, como por exemplo o cerebelo. Então tudo aquilo que a gente repete muitas vezes deixa de ser tão frontalizado, começa a ser mais arraigado, começa a entrar mais para dentro de nós. E isso não só do sentido metafórico, mas literal, vai entrando para regiões mais profundas do cérebro, são elas que desempenham essas atividades que nós vamos desenvolvendo um automatismo. Então esse é um princípio muito grande que nós podemos derivar disso. Tudo aquilo que a gente faz não tem só consequências imediatas, mas também altera a nossa capacidade de fazer esse comportamento e aumenta a probabilidade de nós repetirmos esse comportamento com mais naturalidade no futuro. É muito importante saber disso. Aquilo que nós fazemos, nós ficamos bons em fazer e vamos ter uma tendência a, no futuro, fazer com mais naturalidade. Seja isso um comportamento bom ou ruim. O córtex frontal, recapitulando, foi a última região a se desenvolver na história filogenética no cérebro. É a última região a se maturar no cérebro humano, só perto dos 25 anos de idade. É uma região muito sofisticada do cérebro, que permite com que nós raciocinemos e também exerçamos um controle inibitório sobre os nossos impulsos. E ele também é uma região do cérebro que está sujeita a ficar cansada. É uma região que é muito onerada quando há uma necessidade de ativação importante. Ele não fica funcionando de maneira estável ao longo do tempo em todos os momentos. E também, uma das coisas muito curiosas do córtex frontal é que ele mostra como as capacidades mais sofisticadas, mais altas do cérebro humano foram se desenvolvendo conforme houve uma pressão e uma necessidade social para que elas se desenvolvessem. Ou seja, grande parte das atividades inibitórias de controle que são desempenhadas pelo córtex frontal, elas acontecem em situações sociais e elas existem por conta das situações sociais. Nós conseguimos nos ajustar muito bem para cada tipo de circunstância social e controlar o comportamento de uma forma muito bem calibrada, porque tanto da nossa vida depende das nossas relações sociais.